A paz do Senhor a todos, boa tarde, amém. Hoje mais um dia do propósito de 21 dias de oração. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para o seu coração, para falar o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele te ama, e o quanto Ele faz tudo por nós, amém? A palavra do Senhor hoje está no livro de Juízes 6. Eu gostaria muito de contar a história de vitória de homens e mulheres quando eles creem, quando eles se consagram e quando eles se tornam direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na minha vida, quando nós buscamos verdadeiramente ao Senhor. Queridos, no livro de Juízes 6, a palavra do Senhor conta a história, de Gideão, um homem simples, um homem como eu e como você, mas que deixou Deus usar a sua vida para fazer a diferença naquele período de opressão do inimigo sobre a vida do povo de Deus. Quem são os juízes, meus queridos? Os juízes são pessoas que Deus levanta de tempo em tempo, levantava, para livrar o povo dele das dificuldades, das lutas e da opressão do inimigo. Por causa do pecado, o povo caía na mão dos inimigos, porque Deus assim permitia. Era uma forma de tratamento com o povo de Deus. E houve um momento, então, que o povo de Deus, e nem dos livros de juízes, irmão, conta com tanta relevância quanto conta a história de Gideão. Porque na história, tanto o povo quanto os animais sofriam e sofreram com a opressão do inimigo. Não só o povo sofreu, mas também todos os animais sofriam com a opressão do inimigo. E Deus é tão tremendo, Deus é poderoso, que Deus então envia alguém para ajudar. No momento em que eles, e o inimigo oprimindo, e o inimigo fazendo tudo quanto é tipo de proeza, nesse exato momento, então, Deus levanta Gideão como um dos juízes, dos primeiros, segundo juiz da palavra do Senhor. Queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando o povo de Deus passou por tudo isso, eles ficaram em tanta angústia, eles ficaram com uma luta tão grande, um sofrimento tão... Eles destruíam a plantação, eles destruíam tudo. E o povo passava fome, o povo padecia. Nesse momento, então, que o povo padecia toda essa circunstância de luta, de dificuldade, então Gideão estava ali no lagar, malhando o trigo, muito nervoso, porque ele pegou parte do trigo, e imagino eu que ele pensou, vamos malhar o trigo dessa forma verde, porque eu sei que o inimigo está para chegar, não vai deixar sobrar nada. E ele então começa ali a malhar o trigo. E quando ele começa a malhar o trigo, para que... Então o Senhor fala com ele para que ele pudesse salvar o trigo, porque os inimigos estavam chegando à porta. E Deus então fala com ele, vai nessa tua força, homem valente, e liberta a Israel. E ele vira e fala, se é mesmo o Senhor, então permita que eu faça um holocausto. Parece que naquele momento ele não estava acreditando que pudesse ser Deus, porque depois de tanta luta, de tanta dificuldade a qual eles estavam passando, ele não estava muito crendo que Deus estava no comando e que Deus estava no controle. Eu quero dizer para você, não importa a dificuldade que você está passando, não duvide que Deus está no comando da sua vida, está no controle da situação, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Não permitir o cair dessa folha, nada acontece. Então, imediatamente, ele teste para saber se era Deus, realmente era Deus falando com Gideão. E ele viu que era Deus, naquele momento que ele viu que ele fez ali diversas outros testes para saber se era Deus falando, o que ocorre? Ele vai então e faz testes e crê que é o Senhor. Quando ele creu que era o Senhor fazendo tudo aquilo para livrar ele, para livrar o povo, e que Deus falou com ele que iria levantá-lo. Imagina, irmão, um homem nervoso, um homem incrédulo, um homem que estava morrendo de medo, um homem simples, um homem como eu, uma pessoa como você. De repente Deus dá uma palavra e determina uma atitude da nossa parte. Olha, eu vou libertar você, olha, eu vou libertar o meu povo através da sua vida. Irmãos, isso Jesus fez por mim e por você na cruz. Quando ele morreu, ele deu para nós o direito e a ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus deu para nós essa ordem. Vá, pregue a palavra, livrar as vidas do fogo do inferno. Nós somos responsáveis.
Essa ordem para falar de Jesus foi dada a nós. Então, Gideão, imediatamente, quando ele viu que é Deus falando com ele toma uma posição. Irmão, foi tão lindo. Morava. Era uma cidade, eu imagino que estilo Guarinos. Era uma cidade onde havia templos e mais templos, só que diferente, de uma forma diferenciada, porque ali havia um deus chamado Baal naquela cidade. Era uma cidade de muita romaria. E ali o povo adorava um deus Baal. E Gideão, então, chegando lá à noite, o altar de Baal, que era do próprio pai. O pai dele que havia feito aquilo. Gideão, um homem medroso, jamais teve coragem de mencionar qual deus Baal. E no momento as pessoas chegam ao pai dele e falam para ele assim, olha, o que está acontecendo? Gideão está lá destruindo o altar. E o pai dele fica pasmo. E o pai dele fica assim meio bobo. E o pai dele imagina, isso não pode ser Gideão, se algo diferente não mover na vida dele. A convicção que ele chegou lá, derrubou todos os altares de Baal naquela noite. E o pai dele viu que algo diferente havia na vida dele. Mas a primeira coisa, quando nós cremos no Senhor, nós temos convicção. Temos que ter. Se não tem, tem que ter. A convicção de que Deus é Deus tremendo, Deus é poderoso. A primeira coisa que fazer é crer. Então nós seremos crentes, nós cremos. Nós temos que crer no poder do Senhor. A partir do momento que Gideão ficou sabendo que era Deus fazendo todo aquele mover, Gideão, então ele vai se consagrar. E ele consagra ao Senhor. E no momento que ele consagra a sua vida ao Senhor, ele constrói um altar chamado Shalom. O Senhor é paz. Porque o altar, meus irmãos, é o local do encontro do homem com Deus. E o encontro do homem com Deus produz paz. Porque a paz é o produto do encontro do homem com Deus. O altar é o lugar onde o homem encontra com Deus. O altar é onde nós vamos para buscar a presença do Pai. E ele então constrói o altar Shalom, né? Ele derruba ali os deuses da vida dele, a idolatria que há vida na vida dele, tudo o empecilho que há na vida dele para ele se aproximar do Senhor é derrubado naquela noite. Ele joga tudo por terra. Tudo que podia danificar com o nome de Deus naquele momento, ele destrói e ele joga tudo fora. Irmãos, é isso que eu e você tem que fazer. Se nós conhecemos um Deus vivo, se nós conhecemos um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, então nós temos tudo que nos impede de aproximar desse Deus. Eu não sei o que pode atrapalhar a sua vida hoje. Eu não sei o que está impedindo você de estar totalmente ligado ao Senhor. E ligado ao Senhor não é só você ir para a igreja, porque muitas vezes a nossa mente, o nosso corpo e o nosso físico, tudo, o nosso espírito se liga em Deus. E Deus então começa a trabalhar em nós, através da presença do Espírito Santo de Deus. Naquela época não havia presença do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, irmãos, em todo o tempo em que Ele queria que um homem fosse vencedor, em nome dele, ele liberava o Espírito de Deus sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquela pessoa. Assim que, agora hoje, depois que Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo de Deus é liberado sobre toda a carne. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas não é porque o Espírito Santo às vezes se manifesta a nós, é que quer dizer que nós sejamos salvos. Nós só podemos ser salvos se nós aceitarmos Jesus publicamente, confessarmos publicamente o nome de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, sim, aí nós seremos salvos. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela é contínua para nos convencer do nosso pecado. A partir do momento em que nós destruímos toda a idolatria que existe na nossa vida, tudo que nos impede de realmente aproximar do Senhor, então o Senhor começa a se manifestar até nossas atitudes, através das nossas ações, e o Senhor começa a trabalhar e a crescer para que o homem veja o milagre dele. Então Gideão faz ali um momento com o Senhor, ele destrói os altares da idolatria, ele cria um altar chamado Shalom, que é o encontro dele com o Senhor, e ele começa a se consagrar. Olha que coisa tremenda, um homem medroso, um homem comum como eu e como você, de repente ele é convertido, porque ele passa a crer. Nós temos que ser convertidos ao Senhor. Colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Não importa o que Deus mande você fazer.
Nós temos que estar crendo no Senhor, nos converter ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque a conversão, meu querido, ela não é uma vez só, não. A conversão da nossa vida a Cristo Jesus é todos os dias em que nós ajoelhamos ou que nós oramos dentro da nossa casa, porque não importa a posição que você ora, importa o respeito e o amor e a dedicação que você tem com o Senhor. E quando nós então oramos dentro da nossa casa todos os dias, falamos com Deus, pedimos a presença do Espírito Santo e abraçamos Ele, porque Ele é uma pessoa comigo, Ele é uma pessoa com você, você está se convertendo todos os dias. Você está pedindo perdão todos os dias pelas suas atitudes. Você está repensando o dia anterior. E você repetir tudo aquilo que foi mal que você fez o dia anterior. E se tem algo que te atrapalha, adorar a Deus tremendo, a Deus vivo, a Deus poderoso e aceitar a morte de Cristo, de Jesus, e deixar que Ele seja o único mediador entre você e Deus, irmãos, então você precisa buscar ao Senhor. Você precisa falar, Espírito Santo, me liberta. Porque se eu não estou dando prioridade a Jesus, se eu não estou dando prioridade ao Senhor Deus Todo-Poderoso, então eu preciso que o Senhor me liberte. Eu não sei o que está te atrapalhando de servir verdadeiramente a Deus. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 2,5 diz assim, ó, o único mediador, ou seja, o único intercessor entre Deus e o homem é Cristo Jesus, homem. Se Ele diz isso para nós, se Ele fala isso para nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é crer. Nós temos que crer. Se você não crê, irmãos, então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível Deus agir na nossa vida. Mas depois que nós temos fé, a fé tem que ser precedida pelas obras. A partir do momento que você tem toda essa fé, que você passa a crer, você então tem que fazer obras condizentes com a sua crença. Você não pode dizer, eu creio, e agir de uma outra forma. Você não pode crer que Jesus é o único mediador e pedir intercessão de outras pessoas. Não pode. Ou você crê que Jesus é, ou você crê que Deus enviou o Filho dele, Jesus, na terra, para salvar a todos nós. Todos nós. Ou então você não crê. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E não se preocupe que Deus faz. E Gideão, então, passa a ser um homem convertido. No momento que ele se consagra e constrói o altar, ele passa a ser um homem consagrado a Deus. E a partir do momento que ele passa a ser um homem consagrado a Deus, ele passa a ser um homem, então, direcionado pelo Espírito de Deus. Que coisa linda. Então o Espírito de Deus começa a direcionar Gideão e começa a falar para Gideão o que ele tem que fazer. Gideão, observa o que você precisa fazer. Gideão, você vai fazer assim, 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 conforme eu estou te dizendo. Deus ainda fala comigo. Se nós formos convertidos, se nós formos consagrados, nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, que está aqui comigo, que está aí com você onde você está, Xandará, Bacanta, Labacaias, já está tocando em você, já está fazendo uma grande diferença no seu viver. E você vai sentir o seu corpo agora sendo curado. Irmão, eu estou desafiando qualquer pessoa que esteja com enfermidade agora a crer no Senhor, porque Jesus vai te curar onde você está. Eu creio no poder do Senhor, eu creio no agir do Espírito Santo de Deus, e eu sinto Ele aqui de forma muito real no momento desta palavra. Eu sinto Jesus agora tomando a minha vida e tomando a sua vida agora. E o Senhor convencendo o seu coração da importância de confessar Jesus, da importância de ter Jesus, da importância de aceitar Jesus como seu único intercessor, como seu único mediador diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é assim que diz a palavra. E eu creio na palavra. E eu creio na sua vitória. E eu creio no poder de Deus sobre a sua vida. Então Gideão se torna um homem consagrado. Aleluia, direcionado pelo Espírito Santo. O altar, irmãos, não se esqueça disso nunca. O altar é o lugar do encontro do homem com Deus. E outra coisa que eu não quero que você se esqueça nunca dessa palavra. Eu quero que você saiba que a paz que gera no nosso coração, é o produto do encontro do homem com Deus. Só o homem que verdadeiramente tem Deus tem verdadeira paz. Ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo de passar dificuldade. Não tem medo de passar fome, não tem medo de não arrumar um emprego. Ele não tem medo de enfrentar seja qualquer situação, porque ele sabe que Deus é com ele. Ele não tem medo de falar o que tem que ser falado, porque Deus é na vida daqueles que amam e adoram a Ele, que aceitaram o seu Filho como Senhor Salvador. E a bênção do Senhor, irmão, ela vem sobre todas as pessoas. Assim como a chuva vem sobre o justo e o injusto. A chuva chove para todos.
Jesus veio para todos. Mas a salvação, para que nós vá morar no céu, vem para quem aceita Jesus como Senhor, para quem confessa Jesus. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara quando ela diz assim, se me confessares com a tua boca diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Oh, glória, aleluia. Não tenha vergonha de confessar o nome de Jesus. Não tenha vergonha de viver com Jesus. Não tenha vergonha de falar com Jesus. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é o seu intercessor. E Ele é aquele que trouxe a salvação através da vida dele por você. O Senhor é fiel. Quando Gideão foi levantado, sabe por quê? O povo de Deus estava numa situação de pecado tão grande. Porque o caráter do homem, meus queridos, é falho. Se você ler a Bíblia, o tempo todo você vai ver que há momentos que o povo crê no Senhor e se sai muito bem. E havia momentos em que o povo deixava de buscar ao Senhor e então eles caíam na mão do inimigo porque Deus permitia para mostrar para eles que Deus era Deus. Graças a Deus que hoje Deus não age conosco da mesma forma, porque nós estamos sendo salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela morte de cruz. Se nós formos para a cruz, buscar ao Senhor, nós recebemos a graça, nós aceitamos a morte dele de cruz, e nós hoje não temos que fazer tantas coisas que as pessoas tinham que fazer no passado. Hoje nós somos livres. Mas somos livres, irmãos, não é para ficar em pecado, não é para dar liberdade ao pecado, mas é para amar o Senhor. Nós somos livres. Então o Senhor Jesus é tão tremendo e Ele é tão maravilhoso, né, que Ele nos deu a presença do Espírito Santo de Deus. E naquela época, meus queridos, os midianitas vinham sobre a vida do povo, e quando o povo via que os midianitas vinham, e foi a maior opressão do livro Juízes, porque eles atacavam os animais, atacavam as plantações. No momento que os midianitas vinham sobre a vida do povo, eles ali começavam a matar todo mundo, começavam a destruir a alimentação de todo mundo, começavam então a destruir os animais, todos os animais, não deixava nada vivo. O homem ficou numa situação tão terrível que ele corria para as montanhas, ele cavava as cavernas para se esconder do inimigo. Ele cavava buracos, irmãos, no alto dos montes para se esconder do inimigo. E ali eles faziam coisas terríveis para se esconder do inimigo. Irmãos, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso. Imagino eu, irmãos, que naquele momento que eles iam para a montanha e eles faziam aquelas cavernas para se esconder do inimigo, porque eles vinham para matar. Eles vinham e eles não estavam brincando. E porque o povo estava idolatrando a outros deuses, deixou de buscar ao Senhor. Então eles vinham para buscar, né, o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. E naquele momento eles cavavam aquelas cavernas. Imagino eu, a palavra do Senhor não diz que aquela caverna deveria ter um espaço pequeno, porque senão os inimigos todos chegavam e entravam. E ali o povo todo, quando via a presença do inimigo, corria para dentro daquela caverna e se escondia lá dentro. Quando ele se escondia lá dentro, irmão, todo o povo dentro de uma caverna, você imagina o que é ficar dias, o inimigo na porta da caverna, esperando você apenas botar a sua cabecinha para o lado de fora para, sabe, cortar a sua cabeça, te matar. Bastava que eles botassem a cabeça para fora para o inimigo destruir a vida deles. Então eles ficavam dias. Eu imagino que quando eles corriam lá para dentro, não dava tempo de pegar água, não dava tempo de levar comida suficiente. Eles não tinham lugar para defecar, um lugar para fazer xixi. Eu imagino que naquela caverna vários morriam de fome e de sede. E eles tinham que conviver com o mau cheiro das fezes, tinham que conviver com os maus cheiros dos corpos dentro da caverna. Sabe por quê? Porque o inimigo estava lá fora esperando para matar. Hoje, se você começar a observar o mundo hoje, não está muito diferente. Nós estamos vivendo, só que nós não amamos buraco, nós estamos dentro das casas, com os nossos portões fechados, com as nossas portas fechadas, e o inimigo a espreita lá fora para nos matar. Eu creio que nesses últimos dias, porque o inimigo tem vindo sobre a nossa vida, o inimigo tem vindo sobre as nossas finanças, o inimigo tem tentado tudo de que nós temos presença do Senhor. Porque nossas casas estão cada dia mais cercadas de muro. Nós estamos buscando mais proteção. E o inimigo está lá fora, um bando de nós. Mas muitos querem o Senhor, muitos não querem Jesus. Muitos dizem que aceitou Jesus. Muitos dizem que tem Jesus. Mas, na verdade, irmãos, se envergonham do nome de Jesus. Muitas vezes vêm para a igreja, na presença do Senhor Jesus Cristo, e voltam
para a rua e volta para as mesmas práticas como se fossem pagãos. Como se Jesus não tivesse morrido na cruz pela vida deles. E continua na idolatria e continua fazendo tudo o que é errado. Irmãos, mas eu não quero condenar você por nada, porque Jesus não nos condena. Eu não quero condenar você porque tem idolatria, porque deixou de ter. Porque tudo isso, irmãos, pode ser vencido no momento em que nós entrarmos para dentro do nosso carro. No momento em que nós entrarmos para lá, ninguém precisa te condenar. Ninguém precisa apontar o dedo no seu rosto para dizer se você é idólatra ou quem você é. Ninguém precisa, ninguém tem essa autoridade para fazer isso, porque todos nós somos pecadores. E todos nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Todos nós somos livres a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Eu não quero condenar ninguém, eu estou alertando pela questão de nós deixarmos de adorar ao Senhor e fazer o que é correto. Mas quando você entrar para dentro do seu quarto, que você clama, querido e maravilhoso Espírito Santo de Deus, eu estou aqui neste momento e eu quero passar um tempo com o Senhor. Eu quero ler a palavra, eu quero compreender a palavra. Eu quero que o Senhor abra a minha visão espiritual. Eu quero que o Senhor abra a minha mente espiritual. Eu quero que o Senhor abra, descortina o mundo espiritual. E eu quero que o Senhor ative o DNA do Senhor dentro de mim. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão neste momento assistindo esse vídeo. E eu quero pedir ao Senhor que Ele te dê força, que Ele te dê graça, que Ele te dê sabedoria para você ir para dentro do seu quarto. Que Ele te dê persistência de ficar lá dentro do seu quarto falando com Deus todos os dias. Tirar um momento muito especial com Deus. Porque é muito gostoso falar com o Senhor. É muito gostoso nós termos Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo dentro de nós. E é algo, irmãos, que nada pode tirar isso de nós. Ninguém pode roubar de você esse sentimento bom, esse sentimento maravilhoso de pertencer a Deus. E ninguém precisa te condenar por nenhuma situação sua, porque todos nós, irmãos, somos carentes, todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Mas se nós formos para dentro do nosso quarto, se nós buscarmos ao Senhor lá dentro, falando, papai, eu não quero ser enganada, eu quero ficar aqui falando com o Senhor, Deus vai falar com você. Deus vai usar, se Ele tiver de usar pessoas para falar com você, Ele vai usar pessoas para falar com você. Mas o Senhor fala através da palavra, leia a palavra de Deus. A palavra te limpa, a palavra te sustenta, a palavra te mantém limpo. E enfrente o que você tiver de enfrentar por causa do nome do Senhor. Passe pelo que você tiver que passar. Não tenha vergonha de assumir o nome de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de assumir a verdade que diz a palavra do Senhor. Não tenha vergonha, irmãos, de estar no seu quarto, às vezes até negligenciando com o telefone, ou falando para a pessoa, não vou te atender agora porque esse é o meu momento de falar com o papai. Não tenha vergonha de assumir o nome de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que Ele é o seu pai. Porque no momento, irmão, que aquele povo estava morrendo naquelas cavernas, e o inimigo ali à espreita querendo matá-los, sabe o que aconteceu? E imagino eu que alguém disse assim, escuta, mas nós não somos daquele povo que tem um Deus tremendo? Nós não somos daquele povo que tirou o povo do deserto, que fez o maná cair do céu, e que transformou todas as coisas por amor ao seu povo. Nós não temos um Deus que venceu já todas as nossas guerras. Imagino eu que alguém se lembrou de Deus naquela hora. E no momento em que eles se lembraram do Senhor, eles clamaram ao Senhor. No momento que nós lembrarmos do Senhor, no momento que eu me lembrar do Senhor, no momento em que você esteja passando o que você estiver passando, que você se lembrar do Senhor, você vai clamar a Ele. E Ele vai dizer, filho, eu estou aqui. Ele vai enviar pessoas lá na sua casa. Ele vai enviar pessoas à sua volta. Ele vai enviar os anjos dele, irmão, porque muitas vezes as pessoas, os seres humanos, assumem forma de anjo para trazer a palavra de Deus para nós, para trazer o socorro para nós e para nos levar para os pés do Senhor. No momento em que você se lembrar que de toda a angústia que você tem passado, que existe um Deus que pode mudar essa circunstância, o Senhor, você vai orar e o Senhor vai te responder. Você vai clamar e o Senhor vai te socorrer, porque o nosso Deus é um Deus fiel e Ele não faz acepção de pessoas. Ele não abandona ninguém. Ele vai até onde você está e faz o que tem que ser feito pela sua vida. Não importa o que você esteja passando. Se você se lembrar que o Senhor pode mudar a sua circunstância, que Ele é poderoso e que você está crendo nele, Ele vai fazer o que for necessário para te abençoar. Ele vai cuidar do seu emprego, irmãos. Ele não vai deixar você passar necessidade. Ele não vai deixar
deixar a sua família padecer necessidade. Ele vai levar você à fonte, é o Deus de treva. Nosso Deus é o Deus de treva. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz para te dar o melhor. E a melhor coisa que ele fez ao morrer na cruz para te dar, ele te deu a salvação em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz principalmente para te dar a salvação. Agora, todas as outras coisas, irmãos, é consequência de nós servirmos ao Senhor. E então ele nos dá paz, nos dá alegria, nos dá força, nos ajuda a vencer as batalhas e ele traz para nós a prosperidade como consequência de servir a ele como Senhor e Salvador. Deus levantou Gideão no momento em que o povo estava em grande angústia. Deus levantou Gideão, um homem fraco, um homem incrédulo, um homem vacilante. E tornou ele um grande herói, porque ele se tornou convertido, consagrado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E isso nós podemos ser nos dias de hoje, convertidos, consagrar a nossa vida ao Senhor e receber o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo para você que você está orando com entendimento dentro do seu quarto, imediatamente você pode sentir que é o momento em que você vai orando, vai orando, vai orando e vai buscando ao Senhor, algo começa a tomar conta de todo o teu corpo, de todo o teu ser, e você vai sentindo aquela coisa boa, 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 de repente a sua língua começa a enrolar. E ela se dobra, e você vai falar, e de repente você não consegue mais falar as palavras com nexo. Nesse exato momento, deixa Deus continuar fazendo isso com você. Você está recebendo o dom de falar em línguas. E quando você fala em línguas, você fala a Deus. E Deus, então, fala com o seu espírito, com o espírito dele, e ativa o DNA dele dentro de você para você ser vitorioso. Fala em línguas. Enquanto você está falando em línguas, o DNA de Deus que está pronto dentro de você começa a ser ativado. Porque Deus mandou você aqui para a Terra com o potencial dentro de você, com o DNA programado para você vencer no nome dele. E o DNA programado, irmãos, você já estudou? Você fez algum curso? Não está sendo vencedor na área que você estudou? Deus permitiu, Deus já sabia que você ia estudar, Deus já sabia que você ia necessitar de conhecimento na área, mas você precisa ativar o DNA de vencedor que Deus colocou dentro de você. E através da oração em línguas, Deus ativa o seu DNA. Através da oração com entendimento também, Deus, você vai consagrar a sua vida a Deus. Você vai tirar tempo para amar ao Senhor, para buscar ao Senhor no nome de Jesus Cristo. E Deus vai te dar a vitória. Aliás, a vitória já é sua. Só pelo fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, aprendendo como lidar, aprendendo como se tornar um homem convertido, consagrado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Receba Jesus. Receba o poder do Senhor nessa tarde. E que o Senhor Jesus Cristo seja